Então vamos lá introduzir aqui no trauma raquimedular. O que é esse trauma raquimedular, pessoal? Entende-se por traumatismo raquimedular a lesão de qualquer causa externa na coluna vertebral. Então falou aí em traumatismo raquimedular, trauma raquimedular, você já sabe ali que é um trauma na coluna vertebral, incluindo ou não a medula, né, ou as raízes nervosas. Pode acontecer em qualquer dos segmentos da coluna, né? Pode ser na cervical, na dorsal, na lombar, na sacro, enfim, ali qualquer parte da coluna. Frequentemente está associado a um trauma crânioencefálico ou politrauma, né? Que eles são um conjunto de traumas que acontece ali na hora do acidente com a vítima. Então aí o trauma raquimedular, esse trauma na coluna, tá bom? Pode incluir ou não o trauma na medula também, tá bom? Então vamos ver aqui quais são os ossos, relembrando, né? E quais são as vértebras que a gente tem na coluna. Tá saltando aqui para vocês verem. Temos a coluna cervical. Aliás, as vértebras cervicais, né, pessoal? Vértebras torácicas, as vértebras lombares, as vértebras sacrais e coxígeas, né? Ali no final da coluna. Aqui ele está explicando, né? Desenhando uma por uma. Temos 7, né? Ali colunas, vértebras cervicais, ali na coluna cervical, na região da cervical. 7 vértebras. Aqui na torácica 12, temos 12 vértebras. 5 aqui na lombar, né? Coluna lombar, 5 vértebras. Temos aí 5 vértebras sacrais coxígeas, né? E o cóccix são aí 4 pequenas vértebras. Isso aqui é só um esqueminha para vocês relembrarem a questão da anatomia da coluna, né? Essa questão vertebral. Coluna vertebral é formada por 33 vértebras, sendo 7 cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, 5 sacrais e 4 coxígeas. Então, olha só a informação importante aqui, pessoal. Após a juventude, a coluna vertebral passará a ser constituída por 24 ossos, porque os 5 ossos do sacro irão se fundir em um, da mesma forma que os 4 ossos do cóccix. Então vão se transformar aí, ali no finalzinho, né? Vão se transformar em um único osso, tá bom? Informação bem interessante, né? Pouca gente sabe. Que aí essa parte aqui, ó, do finalzinho, sacral e o cóccix vão se fundir e se transformar em um único osso, tá bom? Então aí o adulto vai estar apresentando 24 ossos. Era mais a título de informação mesmo. Então vamos voltar aqui. Então, vamos falar um pouquinho agora da medula, né? A lesão na medula espinhal, pessoal. A lesão na medula espinhal é caracterizada por um dano grave na medula, que é a parte principal aí do sistema nervoso central, podendo ser de origem traumática e não traumática, sendo as de origem traumática as mais frequentes, né? Aí os ferimentos por arma de fogo, ferimento por arma branca, os acidentes automobilísticos, as quedas e os mergulhos, né, pessoal, em água rasa, que pode estar causando aí esse trauma na medula. A lesão na medula, né, de acordo com o grau de comprometimento e o nível afetado, vem acompanhada aí do déficit
déficit de locomoção, sensibilidade, sexualidade, alterações intestinais e alterações do sistema nervoso autonômico, que torna mais grave essas alterações, porque vai estar danificando a rede neural e afetando a parte sensorial motora. Então vai estar prejudicando aí nessa questão sensorial, né, dos sentidos, e a questão motora, que é dos movimentos dessa vítima. Então, as lesões na medula espinhal podem resultar nesses sinais e sintomas aqui que eu coloquei para vocês. Primeiro é a perda dos movimentos, é o clássico, né? Você pode estar também o paciente pode estar apresentando perda ou alteração da sensibilidade ao calor, frio, dor ou toque, que é aquela parte do sistema sensorial, né, que a gente falou no outro slide. Esse paciente vai estar apresentando também espasmos musculares e reflexos exagerados. Então, pode ser que ele tenha aí alguns espasmos, tá bom? E alguns reflexos. Vai estar apresentando alteração na função sexual, na sensibilidade sexual ou na fertilidade, tá bom? Está apresentando também aí dor ou sensação de picadas, dependendo aí da região afetada na coluna, tá bom? Esse paciente pode estar apresentando aí dor ou sensação de picadas. Vai apresentar também dificuldade, né, para respirar ou para eliminar secreções dos pulmões, perda do controle da bexiga ou do intestino. Então, uma série de coisas aí que é alterada nesse paciente. Vou pular esse vídeo, depois vocês assistem. Essas lesões, pessoal, devem ser reconhecidas precocemente para que o diagnóstico possa ser imediatamente confirmado e o seu tratamento instituído, evitando que a perda de função se torne permanente. Os dados mais importantes para a suspeição e para a suspeita, né, de uma emergência raquimedular vêm da história e do exame clínico. Então, saber o que aconteceu ali com o paciente, né, se foi uma queda, se foi um acidente, se foi aí um mergulho em água rasa, né, ou algum outro evento. Essa é a história aí desse paciente. Ou então, através aí, aliás, do exame clínico, né? Vai estar fazendo ali o exame do paciente para estar constatando aí esse trauma. Os exames laboratoriais e radiológicos podem contribuir. A tomografia computadorizada e a ressonância magnética da coluna vertebral podem definir a anatomia, apresentando, contudo, elevados custos e altos índices de exames falsos positivos. Então, tem um lado aí ruim, né, desses exames, que é a questão do preço, né, geralmente aí feito por hospitais particulares tem um preço muito elevado e também tem grandes chances aí de dar um falso positivo nesses resultados. Então, aí na imagem vocês estão vendo, né, um trauma na coluna. O mecanismo dessas lesões, em sua maioria, é a fratura ou a fratura e luxação. Então, vocês estão vendo aí nessa vértebra uma fratura, tá bom? Metade das lesões ocorre na coluna cervical e um sexto na região torácica e um terço, né, aquilo que sobra, na região lombo-sacra, tá, pessoal? Então, aí a maioria das lesões, a maioria dos traumas vão estar acontecendo aí na coluna cervical, tá bom? Metade das lesões. Nessa imagem de raio-x, você percebe, né? Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas se ampliar a imagem, vai dar para ver depois, uma fratura aí numa vértebra, tá bom? Tem outra imagem aqui também, outra fratura. Essa aqui é na primeira vértebra lombar, primeira vértebra da lombar, região lombar da coluna. Aqui outra imagem, tá bom, pessoal? Outra fratura também aí na coluna. Então, são os casos que mais ocorrem, né? São as questões de fratura. Um caso menos grave vai ser a luxação, mas aí pode estar acontecendo, né?
luxação com fratura também. E aí os cuidados com esse paciente portador de lesão raquimedular vão se iniciar no local do acidente, onde se suspeita da presença de fratura na coluna. Nesse momento, o acidentado deve ser imobilizado, transportado com cuidado e de forma que a coluna esteja em posição neutra, como em uma maca rígida. Aquela posição neutra foi que eu expliquei para vocês, né? O paciente vai estar ali de forma alinhada, com a coluna alinhada. A imobilização cervical é obtida pelo uso do colar cervical, né? Essa imobilização vai estar sendo ali sendo feita pelo uso do colar cervical. A cabeça desse paciente vai ser fixada na maca com o uso de uma amarração com tirantes ligados à maca. E esse procedimento vai estar evitando a movimentação da região afetada, que pode causar aí uma lesão adicional à medula espinhal. Então vai ser feito esse procedimento de imobilização, tá bom? Para que o paciente esteja aí impossibilitado de se mover, tá, pessoal? Porque quanto mais ele se mexe, mais pode estar provocando um dano aí nessa fratura, nessa luxação que ocorreu aí na coluna dessa vítima. Então, olha só, essa amarração, né, do tirante aí na cabeça é feita dessa forma. O paciente já está imobilizado aí com colar cervical. A cabeça dele fica imobilizada dessa forma, através desse tirante que tem na maca rígida. Novamente, uma outra imagem aqui do corpo inteiro, né, dá para ver melhor. Aí você percebe o tirante, né, na cabeça da vítima. Tem aqui também uma amarração próxima ao queixo dela, para estar imobilizando, né? Ela também está com colar cervical. Não dá para ver aí na foto, mas ela está com colar cervical, tá, pessoal? E aí ela está toda fixada em cima dessa prancha rígida, que é para não haver aí nenhum tipo de movimentação e lesar ainda mais a coluna. O paciente vai ficar imobilizado dessa forma. Então é imprescindível, ou seja, é indispensável que durante o primeiro contato com o paciente, o profissional se apresente adequadamente e acalme a vítima a fim de minimizar sequelas, devido aí, né, essa agitação e aflição após o trauma, para que assim possa ser realizado nesse momento a estabilização manual da coluna e a cabeça com o objetivo de evitar o agravamento da lesão. Aqueles passos, né, da avaliação inicial que a gente estudou ali em uma das primeiras aulas, vai estar sendo realizado aqui nesse paciente. De modo aí que a gente vai estar, né, pessoal, se apresentando, conversando com a vítima, tentando acalmar para que ela venha ficar ali mais tranquila, não se mexer tanto, não se movimentar tanto. E aí, após realizar as intervenções, é preciso cautela ao manusear a vítima durante a imobilização. Prossegue-se com o posicionamento do colar cervical e passagem do paciente para a prancha rígida, seguida da colocação dos coxins, da queixeira e da testeira. Foi o que a gente viu ali as amarrações. A equipe deve diminuir o tempo de permanência no local, com o objetivo de agilizar o transporte até o hospital de referência para o atendimento do caso. E sendo considerada a presença de lesão medular, é necessário que a imobilização seja mantida até que o paciente passe aí, né, por avaliação da equipe médica. Então, né, a gente vai estar vendo um outro vídeo agora que explica esse passo a passo. É ruim que só dá para vocês ouvirem, né? Mas aqui na imagem vocês vão estar vendo como é feita essa imobilização de uma forma melhor, porque só assim na leitura, né, pessoal, fica um pouco ruim de entender, fica um pouco chato. Mas aqui no vídeo vocês vão entender melhor. A equipe do SAMU, né, que socorristas do SAMU, estão com a vítima aqui, ó, vítima lesionada. Muita energia envolvida, é necessário usar os equipamentos. E
a gente não pode deixar de fazer a imobilização cervical. Então, inicialmente, a gente vai fazer essa imobilização de uma forma manual. Então, vamos apoiar as mãos na cabeça. Primeira coisa é imobilizar a cabeça, né, da vítima, pessoal. Alinhado ao corpo, evitando dor, né? Se o indivíduo se queixar de dor, a gente não vai continuar a manobra. Então, a manobra é trazer esse alinhamento. Tá aí o alinhamento neutro, é segurar cabeça. mesmo na Depois cabeça. tem a instalação do colar cervical. Haja aí o alinhamento da o socorrista coluna. faça uma mensuração do tamanho do O pescoço. socorrista vai fazer aquela mensuração no pescoço da vítima. Esse pontinho aqui é qual identifica e define o tamanho do colar a ser utilizado na vítima. Após fazer a mensuração, eu venho aqui, Vai medir checo se o também mesmo colar é compatível cervical, com o pra tamanho ver do se vai pescoço caber na e vítima. faço a aplicação da seguinte forma. Aí aplica. Certifique-se Uso do de que o mesmo não cervical. está apertado demais e aí daremos continuidade ao atendimento. Lembrando que o socorrista que está fazendo a manobra manual, nesse momento ele continua mantendo a manobra segurando. Que aí a o cabeça socorrista que está segurando a cabeça continua, tá, pessoal? Aí após É a interessante colocação a do colar posição do cervical, socorrista. ele 3 pontos continua ou 4 segurando a pontos para cabeça da realizar vítima. tais procedimentos. O socorrista coloca uma das mãos sobre o ombro da vítima, E aí a o outra socorrista vai colocar no uma das quadril, mãos sobre o utilizando ombro o da braço vítima, e a mão da vítima como apoio. o outro ali próximo ao socorrista faz quadril, mesmo a outra mão próximo ao procedimento, quadril, só que de forma e o outro cruzada. socorrista também Vale vai fazer o ressaltar mesmo, só que de forma invertida. mobiliza-se a Uma mão no vítima para o lado quadril e a a qual outra tem ali no menos final lesão. do membro inferior. Após o comando do socorrista que está na cervical, realizaremos o rolamento do ângulo E aí de eles 90 vão fazer o rolamento de 90 graus para verificar, pessoal, se não tem ferimento, hemorragia ali na parte Após rolarmos a vítima anterior no do 90 paciente, graus, né? verificamos Fazer o toda seu aquela bolso, avaliação. Se não tem algum corpo estranho, alguma hemorragia, Ver se não tem algum corpo estranho, alguma certificando-se coisa que aí. não tem nada disso, puxamos a prancha Se não tiver, para puxa a realizar prancha o rígida rolamento. Voltando no 3. 1, 2, E aí volta. 3. O paciente ficou um pouco desalinhado, né? E aí é preciso ajeitar, alinhar esse paciente. Tem mais pra e até a frente. Eles vão fazer, ó. Após colocar a vítima sobre a prancha, iremos agora alinhar a mesma sobre o comando do socorrista que está Tudo na ao cervical. mesmo tempo, todo mundo segurando a dois, vítima três. juntos. Alinhado. Lembrando que a posição ideal e movimento correto para realizar esse tipo de procedimento é entrar pela parte de baixo, de trás da vítima e voltar também pela mesma. E aí o uso das amarras que ele vai fazer agora. Dos headblocks, né? Nesse caso vamos usar esse dispositivo que encaixa na própria prancha rígida. Prancha rígida. Lembrando que os red blocks também são conhecidos como coxins ou Esses estabilizadores aí são os laterais. coxins, tá, pessoal? Eles encaixam aí na prancha rígida. Coxinho, né, vai estar ali Temos os tirantes de auxiliando apoio nessa ou de parte de suporte. segurar a cabeça do Vale ressaltar que paciente, os como o mesmos primeiro devem ser socorrista estava colocados em forma fazendo. de X. Então você percebe que ele já soltou a cabeça do Na região do paciente e o queixo. paciente está fixado aí com a cabeça na maca E o através outro desses coxinhos. Na região Colocada a frontal queixeira, da né? Um no queixo, a outra parte vai ser colocada na testa da vítima, na região frontal. Mobilizou aí a coluna do paciente. Após a colocação dos tirantes de estabilização dos red blocks, o condutor ou socorrista... Mas isso tem profissional de a saúde colocação pode do estar restante dos liberando tirantes, a né, para cervical, pois a mesma mobilizar aí já o está restante do estabilizada. corpo, tá bom? Nesse atendimento iremos fazer uso do tirante aranha, a qual é um dos cintos E aí ele vai mais explicando aqui, apropriados né, e que seguros para tal você vai procedimento. colocando aqui Lembrando que o cinto aranha ou tirante aranha, ele tem duas o partes. tirante aranha, o Parte nome desse superior em tirante é forma de tirante V aranha. e parte inferior na forma horizontal. Vale ressaltar que a colocação deve ser E feita aí, pessoal, ele sempre tem um velcro parte também, superior, vai estar sendo direto na parte superior. preso, né, ali na marcação dessa maca. E ele vai fazer essa mobilização completa do baixo, paciente. colocando sempre Vou por passar trás um do pouquinho aqui ombro porque é da grande, vítima, tá bom? Só pra gente ter mais justamente para auxiliar na respiração. uma noçãozinha aqui de como o paciente vai ficar. Aqui, Então o paciente fica assim, ó, totalmente imobilizado. procedimento de remoção com 4 E socorristas. aí vão fazer o procedimento de remoção. No caso aí eles têm 4 socorristas, né?
Cada um vai ficar de um lado posicionado. Nessa posição nós iremos realizar a elevação da vítima em 2 tempos. Vou fazer a elevação da vítima em 2 tempos. Elevação da vítima em 2 tempos. Todos prontos? O socorrista avisa. 1, 2, 3. Tempo 1, aí levanta. Tempo 2. 1, 2, 3. Tempo 2, levanta de novo. Então você percebe aí que é uma elevação em 2 tempos, tá bom? Descer a vítima ao solo. Todos prontos? Em 2 tempos. Se for descer a vítima, também desce em 2 1, tempos. 2, 3. Tempo 1. Tempo 2. 1, 2, 3. E aí o tempo 2. Vale ressaltar que essa posição é a ideal para que o Essa socorrista aí tenha mais é a apoio. posição ideal para o socorrista, utilizando a tá perna bom? esquerda, no caso de quem está do Ficando lado aí direito, de no joelhos. chão, e no caso de quem está do A lado perna esquerdo, dobrada vai utilizando a ficar direita, sempre ao lado e da apoiando-se vítima, na como posta, tem na na imagem. perna posterior para fazer a elevação do paciente. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Obrigado. Dicas e comentários. Eles vão Não esquece estar, de dar o seu encaminhando o joinha paciente para a e se viatura. E esse paciente vai estar sendo levado ao pronto atendimento mais próximo, tá bom, pessoal? Então, essa aqui é a imobilização correta. Tem um outro vídeo aqui, mas esse eu vou deixar para vocês assistirem depois. Então, vamos lá. Esses pacientes, eles podem se apresentar no pronto-socorro com lesões associadas, né? Ou seja, ele tem ali o trauma raquimedular, mas pode estar apresentando também algum outro tipo de lesão, como, por exemplo, aí o traumatismo crânioencefálico, traumatismo torácico, que foi o que a gente viu ontem, e o traumatismo abdominal, além de fraturas de membros superiores e membros inferiores. São, portanto, aí admitidos dentro de um protocolo de politraumatizados, onde a prioridade, né, vai ser a prioridade no atendimento é dada aos cuidados de estancamento de grandes hemorragia, é a prioridade, né, pessoal? Depois aí a questão ventilatória, desobstrução das vias aéreas, reposição de volume e todo aquela ordem que a gente segue ali no X, ABCDE. Esse aqui vocês assistem depois também. Então, a lesão medular devido ao trauma, ela pode resultar em tetraplegia, né, que é ali a paralisação do pescoço para baixo, onde há o comprometimento de membros inferiores e superiores, que é consequência de uma lesão a nível cervical, né? Essa lesão acontece ali na região da cervical, sendo ainda considerado tetraplegia até a vértebra T1. Então, aconteceu ali uma lesão na região cervical até chegar mais ou menos ali a vértebra T1, é considerado uma tetraplegia, tá bom, pessoal? É a lesão mais grave aqui dentro do trauma raquimedular. Já a paraplegia acontece quando há o comprometimento dos membros inferiores, ou seja, ali mais ou menos da cintura para baixo, o paciente perde movimento, perde a sensibilidade, tá bom? Na qual vai estar resultando de uma lesão a nível torácico, a partir da vértebra T12 até as vértebras lombares. Então, é nessa região de T2, desculpa, eu falei T12, né? Mas é a T2. Então, nessa região aí, né, entre a T2 até as vértebras lombares, o paciente pode estar apresentando esse quadro de paraplegia, que é quando ele perde, né, a movimentação, sensibilidade da cintura para baixo. Então, tetraplegia, pescoço para baixo, o paciente fica, né, sem movimento, sem a questão sensorial. E a paraplegia, o paciente fica ali imobilizado da cintura para baixo, tá bom? Esse vídeo também vocês vão assistir depois. Bem legal, explica essa questão sensorial da vítima, né, o que acontece quando ela perde aí os movimentos.
E aí os diagnósticos, né? Os diagnósticos identificados com maior frequência em pacientes com lesão medular vão ser a dor aguda, a mobilidade física prejudicada, também a mobilidade no leito prejudicada, né? Ele não vai conseguir movimentar, deambulação prejudicada, vai apresentar um déficit de autocuidado para o banho, no autocuidado para se vestir, no autocuidado com a higiene íntima, um déficit de autocuidado aí para alimentação. A integridade da pele vai ficar prejudicada, vai apresentar também uma incontinência urinária reflexa, integridade tissular prejudicada e um padrão respiratório ineficaz. Ou seja, esse paciente é aquele que é totalmente dependente da equipe, tá bom, pessoal? Então, é aquele paciente que está ali sem conseguir movimentar, sem conseguir fazer absolutamente nada. Principalmente os que apresentam, né, a tetraplegia. Então, são pacientes totalmente dependentes da equipe. É importante, né, a presença da equipe de enfermagem no instante que o paciente recebe a informação de que o mesmo possui uma sequela proveniente da lesão medular, como, por exemplo, aí uma paraplegia. Nesse momento, faz necessário saber ouvir a fim de conceder o conforto físico e emocional ao paciente. Então, é uma situação dificílima, né, pessoal, que você tem que prestar ali um apoio ao paciente, a essa vítima, um conforto ali emocional, porque é algo que vai mudar a vida dessa pessoa para sempre, né? Então aí, pelo menos a questão do saber ouvir é crucial dentro de um momento desse, tá bom? Considerado que o trauma raquimedular é uma tragédia repentina que vai mudar a vida do indivíduo, o obrigando aí a repreender as funções básicas do próprio corpo e a lidar com o misto de sentimentos, a equipe que o assiste deve ser altamente preparada para agir com compreensão, paciência e respeito durante a realização dos procedimentos e por toda a permanência dele na instituição. Então, como eu falei para vocês, né, é um paciente que vai ser totalmente dependente da equipe, então a gente vai estar agindo aí com essa compreensão, paciência e respeito durante todos os procedimentos e durante toda a permanência dele na instituição, né? Geralmente são pacientes que passam um bom tempo ali na instituição e a gente vai estar agindo dessa forma. E aí, após a elaboração dos diagnósticos encontrados, a equipe deve analisar suas características definidoras e fatores relacionados. Posteriormente, vai estar elaborando um plano com intervenções de enfermagem. Isso possibilita ao paciente o cuidado individualizado de acordo com as suas necessidades. Isso aqui vai ser aquela aplicação do SAI, tá, pessoal? A sistematização da assistência de enfermagem, para todos aqueles casos que a gente viu ali ainda agora no outro slide, né? O paciente tá com ali a deambulação prejudicada, a mobilidade no leito prejudicada, enfim, ele está dependente de tudo ali. Então a gente, com o enfermeiro, né, vai estar montando esse plano para toda a equipe de enfermagem estar executando diante de cada um desses problemas, tá bom? Temos outras intervenções de enfermagem também aí para o paciente portador do trauma raquimedular, que são os cuidados de enfermagem relacionados à prevenção de trombose venosa profunda, como por exemplo aí a mensuração da circunferência da panturrilha, o uso de meias elásticas e terapia antiagulante. Isso aqui, pessoal, costuma acontecer porque o membro não é mais movimentado, né? O paciente não movimenta mais as pernas, então é comum acontecer uma trombose venosa profunda, né? E aí essa mensuração, essa medição da circunferência da panturrilha vai estar avaliando nessa questão aí da trombose. O uso de meia elástica vai estar ajudando nesse retorno venoso, né? A questão aqui é sobre o retorno venoso, o retorno do sangue para o coração. Então, como as pernas estão paradas, o paciente não movimenta, ele vai precisar de uma ajuda aí para esse retorno venoso das pernas, tá bom? O médico provavelmente vai passar uma terapia anticoagulante, né?
aí para não haver coagulação no sangue desse paciente. Ele precisa de uma hidratação adequada, um posicionamento adequado no leito, né? E por causa disso vai estar sendo feita aí a mudança de decúbito, né? 2 em 2 horas está realizando a mudança de decúbito desse paciente. Olá, Esses 2 últimos vídeos vocês vão assistir também, tá bom? Não vou passar aqui, porque esses especificamente vocês precisam ouvir o que é dito, né? E aí não tá saindo legal aqui na aula, mas aí vocês assistem depois. E aí a gente entra agora na parte do trauma musculoesquelético, tá bom? É um outro tipo de trauma, mas está relacionado aí também com o trauma raquimedular, tá, pessoal? Então a gente vai começar agora a estudar aí esse trauma. Então olha só. As lesões musculoesqueléticas ou de extremidades são muito comuns. Pequenos acidentes, né, domésticos, recreativos ou esportivos levam a esse tipo de lesão, na maioria das vezes sem maiores consequências. Então você percebe aqui, geralmente as pessoas que mais se lesionam com esse tipo de trauma são os atletas, mas pode estar acontecendo aí um acidente doméstico, um acidente recreativo, ali você tem um momento de lazer. Isso aqui acontecer também, tá, pessoal? Então é um trauma bem comum. Vocês vão entender por quê. Mas aí na maioria das vezes ele não apresenta, né, uma consequência grande, ele não tem essas maiores consequências aí graves como a maioria dos traumas. Então o que são aí, o que é esse trauma musculoesquelético? O principal mecanismo pelos quais essas lesões podem representar uma ameaça à vida é a perda sanguínea, que pode causar choque, danos aos vasos sanguíneos e nervos. Então, aqui nesse caso, ele só vai se tornar um trauma grave se houver uma ameaça à vida, né? Aliás, se houver uma perda sanguínea, que vai estar causando choque, dano aos vasos sanguíneos e nervos. É aquele caso ali, né, que, por exemplo, eu vou falar mais pra frente. Se eu falar agora, não vai cortar aqui o meu raciocínio. Então, olha só. Os tipos de lesões musculoesqueléticas são fraturas expostas e as fraturas fechadas. Temos as luxações, as entorses, as distensões e as amputações traumáticas. Esses 5 quadros aqui, pessoal, se encaixam no trauma musculoesquelético. Isso aqui são, né, os traumas musculoesqueléticos. Por isso que eu falei para vocês que era comum, né? Porque ali a distensão, por exemplo, as entorses acontecem muito, né? Então, ali no nosso dia a dia. Então, não é algo tão grave que você precisa se envolver no acidente para acontecer, tá bom? Então, a gente vai estar estudando uma por uma. Vamos lá para a fratura. Fratura exposta ou fratura fechada, elas ocorrem, né? Ocorre aí uma interrupção na continuidade do osso, ou seja, é quando o osso sofre a ruptura, né? Sofre aí uma quebra, uma fratura. E aí nas fraturas fechadas, a pele está intacta, não acontece nada com a pele, tá bom, pessoal? No máximo aí o edema, aquela região ali vai ficar um pouco inchada, mas é o máximo que pode estar acontecendo com essa pele. Já nas fraturas expostas, ocorre a lesão de continuidade da pele, que pode ser produzida pelos próprios fragmentos ósseos ou por objetos penetrantes. Então, aqui na fratura fechada, não tem lesão na pele, né, assim como na fratura exposta, mas na fratura exposta já vai ocorrer essa lesão na pele, né? Ali mesmo pelo próprio osso, né, que fraturou ou por algum outro objeto penetrante. Que a gente tem uma imagem de fratura fechada, tá bom, pessoal? Que é a imagem de raio-x. Você percebe que essa pessoa quebrou o osso em 2 lugares,
Aqui no caso foi uma fratura ulnar e uma fratura radial, né? Uma fratura no osso ulnar e uma fratura no osso radial. Então, aquele famoso paciente que quebra o braço em 2 lugares, tá bom? Geralmente aí por queda, algum impacto forte no braço vai estar acontecendo. Temos aqui uma outra imagem também. Aqui uma fratura fechada em membro inferior. Acontece muito com criança, né? Temos aqui uma fratura fechada em membro superior. E aqui, pessoal, fratura exposta, tá bom? E na fratura exposta, como o próprio nome diz, né? É a exposição aí de tudo que está escondido. Então, você percebe o osso, você percebe musculatura, ligamento, articulação, você vê tudo aí na fratura exposta. Isso aqui é uma fratura exposta no membro inferior, em um dos membros, né, inferiores. Aqui a gente tem uma fratura exposta em membro superior. Aí uma fratura de rádio, né, o osso rádio veio para fora, externalizou. E aí geralmente, né, acontece aí mais por impacto, né, significativo, aí um acidente, alguma laceração bem mais grave. Aqui a gente tem uma simulação, tá, pessoal? Quando vocês forem assistir esse vídeo é uma simulação de um paciente, né, que caiu ali de bicicleta e teve uma fratura. A fratura dele, eu acho que essa fratura aqui é uma fratura exposta. Como a simulação, né, eles pegaram ali um membro artificial e fizeram como se fosse uma fratura exposta. Senhora, por gentileza, mantenha distância. Meu querido, meu nome é Carlos, tá? Eu acho que não vai dar pra vocês verem aí. Você não fecha ele no pescoço. Os dois ossinhos aqui que estão aparecendo. Aqui pra mim dá pra ver, mas eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Muito obrigada. Então a simulação, né, de como atender um paciente aí no caso real, né, pode acontecer, a pessoa tá andando de bicicleta na rua e aí cair e fraturar o braço. Mais dor, eu preciso que tu fale pra gente. No braço direito. Ok, tá. Eu vou tirar porque não tá dando pra vocês ouvirem e aí faz mais sentido por vocês vendo e ouvindo, tá bom? Esse vídeo aqui é bem interessante. Ai, me ajuda, meu braço. Isso aqui também é a imobilização da fratura, tá, pessoal? Aliás, a imobilização de fratura de clavícula. Aqui uma outra imobilização de fratura. Essa imobilização aqui desse vídeo serve para fratura tanto fechada quanto aberta. Tá bem explicadinho também. Bem interessante que vocês assistam. Qual o risco no momento que a gente vai fazer enfaixamento e fazer o quê? Só mostrar aqui para vocês alguns passos. Acabou de ter uma fratura e não tem atalho. Aí eu posso utilizar duas revistas dobradas, posso utilizar a tampa de uma caixa de qualquer coisa. Quem está explicando, né, sobre a tábua, você pode improvisar. Tá? Desde que a pele esteja superfície de uma limpa. caixa, Tá? né, Eu já posso superfície de posicionar o uma membro direto na superfície que eu estou utilizando o tábua. Tá? Essa aqui é uma tábua moldável que a gente utiliza, né? Então ela está maior que o membro fraturado, só que eu vou modelar de acordo com a fratura, porque não vai estar deformado. Então o que a gente faz? A gente vai modelar de acordo com o tamanho da fratura. Aí eu posso posicionar o meu paciente aqui assim. Então ela é modelada de acordo com a atrás, ela consegue dobrar o braço. Então ela é modelada. Você vê que ele dobra. E
Então aqui eu fiz o meu posicionamento, tá vendo? Ficou bem E é bem anatômico. legal por causa É como disso. se fosse aqui a fratura. Agora, se eu uso uma tala rígida, a revista, a tampa de caixa de qualquer coisa, né, ou o pedaço de cerâmica, aqui vai ficar um espaço novo, corre o risco que no momento que eu estiver fazendo enfaixamento, eu vou fazer o quê? Exatamente. O que eu tenho que fazer? Preencher esse espaço aqui. A questão de coxinha, eu vou fazer um coxinha. Tem essa movimentação do que uma sala Exatamente, eu vou fazer uma proteção, mas em todo caso, né, às vezes ali, atendimento no chefe, paciente precisa de configuração, você faz uma tala rígida, como por Eu exemplo, vou fazer enfaixamento sempre caixa de o quê? papelão. Distal para proximal. Sempre de longe para perto. Da ponta para o centro, do dedo para o coração. Tá? Porque se eu começo daqui para cá, os vasos sanguíneos são mais grossos aonde? Quando eles são mais próximos do centro do corpo. Então se eu começo a enfaixar aqui, eu já começo a apertar esse vaso. Então aqui está chegando o ponto, sai devido à fratura. Se eu comprimo aqui, vai chegar bem menos ainda. Então eu começo a enfaixar de onde né, o vaso é mais fininho, então a pontinha do dedo do paciente vai ficar para fora. É exatamente para ver se o sangue está chegando ali de maneira adequada ou não. Tá? E eu vou utilizar uma regrinha de proporcionalidade em relação ao enfaixamento. Tá vendo essa linhazinha azul aqui? Para que ela serve? Você sabe me falar? Faço ideia. Então essa linhazinha aqui é para te dar o quê? A condição de medir, de mensurar qual vai ser a sua próxima volta. Então aqui eu não passei a primeira voltinha, então agora eu já vejo que a minha dor pegando 50%. Ele está explicando passo a passo aqui da pessoa, então então fazer a mesma pressão no entender melhor. então já fiz aqui mais 50%. Agora já dá até para colar, que dá para ver a linha Vou tirar aqui, de baixo. Aí eu sei que vai passar. os tópicos, mas depois vocês assistem com calma, porque ele está bem explicadinho esse vídeo, eu deixei ele justamente por causa disso, que ele está explicando passo a passo aqui da imobilização, tá bom? Nada muito difícil. Esse aqui também, do SAMU, bem legal. Vocês assistem depois. Agora vamos falar sobre a luxação. Luxação, pessoal, são lesões em que a extremidade de um osso que compõe uma articulação é deslocada do seu lugar. O dano do tecido mole pode ser muito grave, afetando aí vasos sanguíneos, nervos e a cápsula articular. Então, a luxação acontece aí quando essa extremidade do osso, né, vai ser deslocada do lugar. Aquele famoso deslocar ali de joelho, quando o ombro desloca, é uma luxação, tá bom? E aí, por conta desse deslocamento, né, a gente tem ali vasos sanguíneos, a gente tem nervos, a própria cápsula articular, e aí devido, né, essa lesão, tudo isso pode ser rompido, e a gente tem a famosa equimose, aquele roxo, né, pessoal? Pode estar apresentando equimose. Esse caso aqui é um caso de um joelho que está deslocado, tá bom? Ele não está aí fraturado, ele só saiu do lugar. Você percebe nitidamente, né, que esse joelho ele não está normal. Ele está aí realmente fora do lugar. Então, a luxação é quando esse osso, né, sai aí do seu lugar de origem. Aqui um videozinho explicando sobre luxação, também como fazer essa imobilização. Esse é o vídeo daquela imagem, né? Aqui o ortopedista vai estar recolocando o osso no seu lugar de origem, tá bom? É bem interessante esse vídeo, mas é o ortopedista que está fazendo esse procedimento aqui. Acho que dá para vocês verem. Fala, príncipes e príncipes. Então o osso está fora do lugar aqui. Deixa eu aumentar. O ortopedista analisa, né? Faz a comparação aí de onde tá esse osso e de onde ele deve voltar. E aí ele vai fazer uma manobra que vai colocar o osso no lugar.
Aí ele vai fazer agora. Colocou. Você percebe, né, que o paciente dá aquela ali enrijecida, né, de dor. Você percebe até que ele tá chorando. Quando vocês forem assistir, você percebe que o paciente chora devido à dor causada. Mas aí o osso volta pro lugar, problema resolvido, tá bom? Então vamos voltar aqui. Falar agora das entorses, pessoal. As entorses são lesões nos ligamentos, tá bom? Essa lesão aqui vai estar acontecendo nos ligamentos. Então, elas podem ser de grau máximo, de grau mínimo ou de grau grave, tá bom? Já vai do mínimo ao grave, causando a ruptura completa do ligamento, no caso mais grave. As formas graves produzem perda da estabilidade da articulação, podendo ser acompanhada aí pela luxação também. Então, isso aqui é o entorse, tá, pessoal? Famosa torcida no pé, geralmente acontece com atleta, mulheres que usam bastante salto, né? Ali tá andando, pode dar aquela virada no pé, então é comum tá acontecendo. Isso aqui é o resultado, né, de uma entorse. Existe também o comprometimento dos vasos sanguíneos, né? Eles são afetados ali naquele momento da torção. O pé vira, né, pessoal, como tá aqui nessa imagem. E aí mexe com toda essa questão dos vasos sanguíneos. E aí o resultado é essa equimose aqui, tá bom? Aquele arroxeamento. A pessoa vai apresentar aí esse sinal, que é o sinal de que os vasos, né, foram prejudicados. Mas ali, depois daquela torção, eles estabilizam, né, vão se restabelecendo e depois não apresentam mais nenhum problema. E aí a pessoa pode passar dias, semanas, né, ali com aquele edema, o inchaço nesse pé, nesse membro inferior, mas aí depois ele vai estar voltando ao normal. Fisioterapia ajuda, né? E aí esse paciente se recupera totalmente. Aqui tem um vídeo sobre como fazer, né, essa imobilização aí para entorse. Vou deixar para vocês assistirem depois. Esse aqui é grande. Temos as distensões também aí no trauma musculoesquelético, tá, pessoal? A distensão são lesões nos músculos ou nos tendões, geralmente causadas por hiperextensão ou por contrações violentas, impacto violento, né? Em casos graves pode haver ruptura do tendão. Então aqui a ruptura no músculo, né? A maioria dessas lesões estão associadas ao atletismo, né? A maioria dos atletas vão sofrer com essas lesões. Esse é o rompimento de uma fibra muscular. Aqui estão os graus, né? O primeiro, segundo, terceiro grau desse rompimento, dessa distensão muscular. O paciente pode apresentar também equimose, como vocês estão vendo aí nesse membro inferior, né? Nessa perna, está apresentando roxo, arroxeado. Outro vídeo também falando aí, esse vídeo aqui fala sobre as entorses e as distorções, também bem legal, tá bom? E posteriormente vocês assistem. E por fim a gente tem as amputações, tá, pessoal? As amputações traumáticas. Olha só. As amputações traumáticas são lesões em que há separação de um membro ou de uma estrutura protuberante do corpo. Podem ser causadas por objetos cortantes, esmagamento ou tracionamento. As causas por acidentes industriais e automobilísticos são as mais comuns. Então, né, acidente de carro, acidente industrial, pessoa geralmente que trabalha em fábrica, indústria, né, tá mais sujeita a esse tipo de trauma, tá bom? A gente tem imagens fortes em relação a isso, tá bom? São as próximas imagens. São as imagens aí de amputação. Então, a primeira é essa, amputação aí da maioria das falanges, né? Maioria dos dedos.
Amputação aí também dessa parte superior da mão, do dorso da mão. Outra amputação também, né, nessa região palmar. Então, que ela foi realmente cortada ao meio, né? Foi uma lesão aí que passou bem no meio dessa região palmar. E aqui a gente tem amputação dos membros inferiores, as duas pernas, tá bom? Acontece também bastante aí com os soldados, né, em guerra, principalmente aí nos casos de explosão das minas terrestres. Vai estar acontecendo essa amputação aí dos membros inferiores. Então, olha só, o que a gente vai fazer aí nessa questão da amputação, né? Primeiro, a gente vai fazer aquela abordagem inicial, proceder, né, conforme aquelas condutas. Vai avaliar a cena, fazer ali a avaliação da cinemática, né, para entender o que aconteceu. E vai começar a realizar a sequência do X, A, B, C, D, E. Primeira coisa aqui, pessoal, a primeira coisa que a gente vê na amputação é a perda sanguínea exagerada, né? Ou seja, a hemorragia. Então, a prioridade aqui no atendimento, né, do XABCDE vai ser a contenção da hemorragia. O paciente perde uma quantidade absurda de sangue devido à amputação e a gente vai estar dando essa prioridade na hemorragia. Fazer ali a imobilização adequada, né? A equipe vai estar fazendo essa imobilização adequada e fazendo aí o transporte para o centro de saúde de referência, né? Tratamento inicial deve ser rápido pela gravidade da lesão, que pode causar a morte por hemorragia, e pela possibilidade também aí, né, de reimplante do membro amputado. Então, esse atendimento precisa ser de fato rápido, devido aí à possibilidade do reimplante, né, do membro amputado e por causa da hemorragia. O membro amputado, pessoal, ele deve ser protegido com um pano limpo e o sangramento comprimido. O uso de torniquete não é recomendado, porque ele vai estar reduzindo as chances de reimplante com sucesso. Então, como a gente vai ter uma aula só sobre hemorragia, eu vou estar explicando muito essa questão do torniquete, tá bom? Porque muita gente acha que tem que aplicar, outras não, mas na maioria das vezes ele fica realmente em último caso, tá bom? Nesse caso aqui da amputação, né, por ser um trauma muito... ele lacera bastante ali todas as regiões do organismo, o torniquete vai prejudicar ainda mais essa questão, né, ali da anatomia que foi prejudicada, então ele pode realmente estar prejudicando nessa chance aí de um reimplante eficaz, tá bom? Porque existe a possibilidade do reimplante, né, pessoal? Não é porque aconteceu a amputação que a pessoa vai ficar ali, né, sem um membro. Se existe a possibilidade de reimplantação, então o médico vai executar essa cirurgia de reimplantação, tá bom? Mas a gente vai estar vendo mais essa questão da hemorragia do torniquete na aula aí de hemorragia, tá bom? Que a gente vai ter. Então aqui em relação também à hemorragia, vai estar sendo feito aquele curativo compressivo, né? Como o torniquete é a última opção, a primeira coisa aí para acontecer a hemorragia vai estar sendo os curativos compressivos, né? Encher ali de gaze, né? Atadura e fazendo pressão, compressão naquele lugar afetado para estar contendo esse sangue, essa hemorragia. É preciso observar os sinais de choque hipovolêmico devido à hemorragia, né? O paciente vai estar apresentando alguns sinais de choque hipovolêmico. As partes amputadas devem ser enxaguadas, né? Elas devem ser limpas aí com solução salina normal ou com água limpa e colocadas em um saco plástico e mantidas frias durante o transporte para o hospital. Não devem ser colocadas em contato direto com gelo. Se ela colocar no gelo, né, pessoal, é a mesma coisa da gente estar encostando ali a nossa pele no gelo, ficando por muito tempo, vai causar uma geladura, né? A geladura é a queimadura por gelo. Então, a mesma coisa acontece aí com o membro amputado, tá bom? Então, ele não deve ser colocado em contato direto com gelo. Após isso, transportar a vítima e o membro amputado o mais rápido possível para o hospital. Quanto mais precocemente o atendimento, mais chance tem aí da reconstituição.
do reimplante. E a gente finaliza com esse vídeo aqui, tá bom? Que é um curativo aí no caso de amputação traumática, tá bom? Lembrando, cada um que assistir esse vídeo tem Falange, então a gente também tem que tomar Então, o paciente está apresentando aqui o ferimento por amputação, né? Essa lesão por amputação. Não sei se vocês conseguem ver aí, ela está segurando um braço amputado, tá, pessoal? Como o paciente com a peça que foi amputada. O socorrista põe a luva. Tá? E aí a prioridade do socorrista vai ser o paciente, não o membro amputado, tá bom? Se o membro estiver distante, outro socorrista pega ali o membro e faz aquilo que eu falei para vocês. Mas o socorrista vai estar aí de forma prioritária com a vítima. Aí ele está fazendo, pessoal, o curativo compressivo. Deixa eu voltar um pouquinho. Então ele pegou aí muita compressa, né? Então vai ser muita compressa ou atadura ou atadura, gás. Pegou bastante e vai fazer uma pressão colocou em cima dessa lesão, tá bom? E nisso você pressiona, fica pressionando. Se tiver outra pessoa para ajudar, melhor. E aí começa a fazer o curativo, tá bom? Pega a atadura, né? Vai fazendo aí a enrolação. E aqui ele está explicando que não faz o uso do torniquete nesse momento. Não usa cadastro, não usa nada aí para estar fazendo a amarração desse membro. Porque como a gente está em um ambiente só mesmo um curativo compressivo. Então, você chega no hospital muito rápido. Então não compensa você tentar sacrificar o membro. Isso já tem outra pessoa com o membro amputado. Aliás, esse é o membro que ficou, né, ali a região afetada. E o membro que está um pouco distante ali da vítima já está sendo ali cuidado, né, por outro socorrista, por outra pessoa. Daquela forma que eu expliquei para vocês, colocando no saco de gelo, né? Não colocando diretamente ali com gelo, para manter ali a integridade do músculo, do osso, da pele desse membro amputado. Então ele vai finalizar aí o curativo. O que eu vou fazer com ela? Eu vou pegar essa estrutura, essa parte, essa peça que foi amputada, vou colocar dentro de um saco seco, sem nada dentro. Sem gelo, sem água, sem nada. E aí, pessoal, vocês assistem ele de uma forma mais tranquila, tá bom? Ele é grandinho esse vídeo. Como não tá saindo áudio, não vai ficar legal, né? Pra vocês só estarem vendo a imagem. E aí, pessoal, a gente finaliza a aula de hoje aqui. Tá bom? Vocês querem perguntar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Então, a gente finaliza a aula de hoje aqui. Falamos aí sobre o trauma raquimedular. Amanhã vamos estar dando continuidade a outro trauma, tá bom? E eu espero vocês nesse horário. Tenham um ótimo dia e até amanhã. Tchau!